Vocês não param de perguntar em todas as redes sociais. Face, no Insta, no Twitter, no YouTube. Paula, cadê o Respondendo Comunistas? E aqui está ele. Pega a pipoca e o dolinho que hoje vai ter Respondendo Comunistas. Então vamos direto para a primeira pergunta empoderada do dia. Mas afinal, o que você tem contra comunistas, hein? Nada. A única coisa é que por onde passou o comunismo nesse mundo, o resultado foram milhões e milhões de mortes. Mas se você acha bacaninha, genocídio, se você acha isso uma coisa legal, continue aí sendo comunista. Mulher não ganha menos que homem. Já ouviu falar em estatísticas, Anta? Já, meu amor. E você já ouviu falar em manipulação de estatísticas? É exatamente isso que acontece quando dizem que as mulheres ganham menos do que os homens, porque essas estatísticas são manipuladas. Elas não levam em conta a profissão. Eles dizem que é na mesma profissão, mas não existe isso. O que existe é que mulheres normalmente escolhem carreiras que ganham menos, elas trabalham menos horas, elas não trabalham em serviços de alta periculosidade, como por exemplo, se pendurar num poste no meio da tempestade, porque isso é coisa de homem, e é por isso que, na média, as mulheres ganham menos do que os homens. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres ganhem menos do que todos os homens e que as mulheres ganham menos pelo fato de serem mulheres. Basicamente, o que você falou é: beleza, pode fazer todas as coisas que você quiser, mas não pode tirar nosso direito de a gente continuar se metendo na vida e te olhando, você querendo ou não. Sinceramente, tenho pena de mulher com essa opinião e como você deve ter uma vida limitada. Ela tá falando aqui num vídeo onde eu falo sobre feminismo e o negócio é o seguinte: pode fazer o que tu quiser, desde que eu tenha o direito de poder pensar o que eu quero também. O problema é que as feministas querem sair na rua com a bunda de fora e não querem que ninguém olhe. E isso é impossível, porque a realidade não condiz com essa imaginação louca das feministas. Que lixo! KKKKK. Em vez de ouvirem ela, vão ler mais para comparar. Autoras brancas são péssimas. E depois os conservadores é que são racistas. Autoras brancas são péssimas. Isso daqui não é racismo, eu já não sei mais o que é. Ninguém tem que ser ninguém. Eu acho que ninguém tem que ser ninguém. Foi uma coisa profunda esse pensamento, colega. Meu Deus, sobre a piranha, pelo amor de Deus, ela estava querendo dizer que se as mulheres são piranha por usar roupas curtas, então elas também são. Não tem nada a ver. Ela estava dizendo lá no programa que não pode chamar de ninguém de vadia, que os homens não devem chamar as mulheres de vadias, mas elas mesmas se chamam de vadia na Marcha dos Vadias. São as incoerências feministas. Sou comunista não por causa de Marx, mas por causa de Jesus. Aqui nós temos um discípulo do Vivier. A pessoa é tão alienada que ele é comunista não é por causa do Marx, que é o fundador dessa história de socialismo aí, de luta de classes. É por causa de Jesus, que disse para dividir riquezas com os pobres e multiplicou pão em peixe. Pão em peixe para os famintos. Jesus, meu querido comunista, vou explicar. Vou explicar para ti uma coisinha. Jesus disse que nós deveríamos dividir as nossas coisas com os pobres através da caridade. E o comunismo obriga aos outros dividirem as coisas deles por obrigação. Entendeu a diferença? O melhor é que você generaliza as pessoas como se todas elas fossem comunistas. KKKKK. Não sabe que existe uma pluralidade na esquerda? Acho que não. KKKKK. Vou explicar também que eu sou didática. Pode até achar que existe uma pluralidade na esquerda, mas no fundo é tudo a mesma coisa, é tudo comunista. Desculpa aí se eu feri teus sentimentos. Querida, sou geógrafo. Ai, geógrafo. Mas minha colega psicóloga comunista, só imagina a pérola que ela vai dizer pra ele. Disse que tá bolada com você.
não consegue te entender ao satanizar revolucionários. Ela não consegue entender por que eu acho ruim o comunismo, que milhões de mortos, tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Ela não consegue entender. E endeusar conservadores. Eu não tô endeusando ninguém, até porque conservadores não são deuses e não são perfeitos. Sendo que se dependesse dos conservadores, o seu lugar na sociedade seria trancada numa cozinha pro macho alfa. A pessoa não tem a menor noção do que é ser conservador e tem aquela ideia de que o conservador acha que o lugar da mulher é ficar em casa, é não fazer nada, e não tem nada a ver. E não na internet vomitando asneiras. Se tu hoje pode ficar aí falando bosta, segundo ela é a psicóloga comunista. Agradeça as mulheres revolucionárias, só que não. Essas conquistas feministas ou não foram conquistas ou não são feministas. Porque conquista feminista é uma coisa que não dá. Faz assim, ó, dá uma lidinha no livro O Sexo Privilegiado, tem resenha aqui no meu canal, e também O Outro Lado do Feminismo. Aliás, quem quiser comprar esse livro, que é muito bom sobre o feminismo, O Outro Lado do Feminismo, eu vou deixar o link aqui, comprando pelo link vocês estão ajudando o meu canal. Nem vou ler o resto que esse comentário é uma bosta. Dona Paula, primeiro lugar, boa noite. Tava educado, boa noite. Boa pra você também, minha senhora. Segundo, as pessoas, eles não têm, né, maiúsculo, minúsculo, bota ponto, começa em minúsculo, português. Quem é santo nessa terra? Ninguém é santo nessa terra. Se as senhoras for, concordância pra quê? Ou saber, se as senhoras for, ou saber, ai meu Deus, eu vou morrer. De alguém, aguardo sua resposta. Não sei. Aí ele começa a frase de novo com letra minúscula, porque letra maiúscula pra quê, né? Agora, se vocês têm tenhas de vidro, eu já acho que ele quis escrever telhas, não podemos tacar pedras na telha de ninguém. Antes de julgar alguém, procure se autoexaminar. Dona Paula. Para ganhar respeito, temos que também aprender a respeitar, seja lá quem for. Isso serve para você também, minha senhora. Ele está dizendo aqui, o negócio é o seguinte: se tu não é um santo puro e imaculado, tu não pode dizer nada de errado que acontece no mundo. Então, se for assim, ninguém pode falar dos assassinos, porque ninguém é santo. Ninguém pode falar dos pedófilos, porque ninguém é santo. Esta é a lógica dos nossos queridos amiguinhos revolucionários. Você entendeu, velho? Gente cis falando sobre transexualidade que eles não vivenciam, nada de novo sob o sol. Outra vez aquele argumento de que quem não é não pode falar. Então, se for assim, minha filha, ninguém pode falar de homicídio porque não sofreu um homicídio, não é verdade? Mas você não pode falar do negro enquanto branco. Tá, já esgotei esse assunto, cansei, que vocês entenderam, né? Quer dizer então que os brancos são inocentes? Estavam passeando ali pela África, as tribos rivais, creio, ofereciam os escravos e eles inocentemente compravam e levavam para o Brasil, se chicoteavam, blá, 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 aquela história sobre a escravidão. Eu vou explicar, vou usar a didática para ti. É assim, ó, meu querido, não falei que brancos são inocentes, são pessoas puras e santas, eu não falei isso em nenhum momento. O que eu falei é que os escravos eram vendidos pelos portugueses por outros negros da África. Então, os brancos não eram inocentes, mas os negros também não eram esses santinhos todos, porque eles mesmos capturavam outros negros, escravizavam outros negros e vendiam esses outros negros. Será que dá para entender essa parte? Então, étnica virou disputa de classes? O que você anda estudando, professor? Vou falar. Vou te contar um segredinho. Olha só, meu bem. Tem uma instituição linda, muito linda, que é a Escola de Frankfurt, que você, se é uma revolucionária de verdade, engajada nas causas sociais, deveria conhecer e deveria ter lido esses autores. Porque são eles que dizem que a luta de classes não é mais entre ricos e pobres, ou então proletários e burgueses, mas entre qualquer grupo que eles formarem, como por exemplo, brancos e negros, homens e mulheres, homossexuais, heterossexuais e assim por diante. Deu para entender, meu amor? Educação? Você nega o aquecimento global e quer falar de educação?
A sua falta de conhecimento em física e ciências é triste. É triste mesmo e tem